Boa tarde a todos. Este tutorial destina-se a preparar a próxima fase do projeto, que é implementar aqui no nosso programa, no nosso projeto, a gestão de stocks. Se nós corrermos o programa, eu vou pôr a correr, verificamos que existem aqui algumas coisas que ainda não estão implementadas. Por exemplo, aqui a tabela já aparece, mas se for, por exemplo, para artigos e consultar tabela, não aparece. Ou seja, o nosso projeto está a crescer e deve crescer de forma equilibrada, sem muito lixo. Se nós repararmos aqui nos templates, temos um conjunto de páginas HTML que estão relacionadas com a tabela utilizadores. Para a tabela artigos, haverá um conjunto idêntico de ficheiros, ou seja, isto vai crescer, 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 e se a gente não organizar o código, se não organizar a estrutura do projeto, corremos o risco de, daqui a umas semanas, não percebermos o que é que andamos a fazer. Então, para resolver essa situação, vamos, numa primeira fase, organizar os templates com botão direito, nova diretoria. Vamos chamar, como o Windows chama em português, utilizadores. E depois arrastamos para a pasta utilizadores tudo que estiver relacionado com a gestão de utilizadores, que é o apagar, o login, a nova passe, o registro e a tabela. Tudo isto passa para a pasta utilizadores. Pronto, então fazemos o refactor para fazer a mudança em segurança. Neste momento temos aqui todos os ficheiros. O que acontece é que o programa, se pusermos a correr, não funciona. Começa logo por dar erro. Ou não, talvez não. O index ainda funciona, mas por exemplo o search... Que estranho. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Bom, devo dizer que fiquei surpreendido, porque numa primeira tentativa que eu fiz, tive de adicionar automaticamente os links aqui. E neste momento o PyCharm funcionou lindamente, automaticamente, a partir do momento que eu alterei a localização dos ficheiros através do refactor, ele conseguiu alterar na app.py todas as ligações. Portanto, é muito mais simples do que o que eu pensava. Se vocês repararem, não só alterou os links na app.py, mas também em cada um dos ficheiros movidos, por exemplo, no apagar. Aqui não alterou, mas funciona. Que estranho. Vou ter de testar isto. Continua extends layout.html. Aqui tenho qual é o link. Tá bom. Perfeito. Maravilha. Bom, uma vez que esta parte é mais simples que o que eu pensava, eu vou dizer o que é que pretendo para o projeto. O que eu pretendo é uma nova pasta, New Directory, que se vai chamar artigos
Nesta pasta artigos vai ter um conjunto de templates HTML. Vão ser muito idênticos ao apagar. A este aqui, a esta estrutura. Começa tudo por extends layout.html, block body, e aqui vai ter o título. Todos estes títulos vão ter implicações a nível de tabela. Por exemplo, o consultar tabela seria o consultar A, mas isso seria para ser colocado aqui no app.py. Seria um app.root / consultar A, e depois no final fazia um render template artigos pode ser consultar.html. Já não é necessário consultar A, porque se tem aqui artigos consultar.html, já não há problema qualquer em termos de identificação daquilo que se pretende fazer. Para além disso, teríamos também uma nova classe. Em vez da user.py, seria, por exemplo, artigos.py ou algo do género, uma palavra inglesa que genericamente designa artigos. Depois seria implementar a classe e aqui na AppPy, então fazer todos os roots para o programa funcionar corretamente. Relativamente à tabela artigos, seria importante frisar o seguinte. Por exemplo, existem determinados tipos de artigos. Existem, por exemplo, numa loja de informática, placas gráficas, existem monitores, existem caixas e por aí fora. Portanto, nós, na nossa tabela artigos, vamos ter de identificar qual a categoria do artigo. E essa categoria pode ser uma nova tabela, que apenas tem dois campos. Tem o código da categoria e a designação da categoria. E é tudo numerado. Por exemplo, imaginem que temos três categorias, 1, 2 e 3. A 1 é placas gráficas, a 2 é caixas, por exemplo, e a 3 é, por exemplo, monitores. Nós, na nossa tabela de artigos, vamos ter de ter um campo que tenha a chave primária da tabela categorias. Neste momento não precisamos fazer a ligação, nem precisamos criar a tabela. O que nós precisamos é criar o campo. E depois queria chamar também a atenção para um aspecto. Por exemplo, no quanto custa, por exemplo, se a gente for ao quanto custa e escolher, por exemplo, uma gráfica, uma RTX 3070. Há aqui qualquer coisa que não estou a fazer bem. RX. Também não. Poxa, placa gráfica. Uma qualquer placa gráfica. Para identificar o artigo, tenho aqui um EAN. Esta parte aqui é importante. Tenho a categoria, placas gráficas, tenho a marca ASUS. Podemos ter então como campos a marca, a categoria, EAN, que é
que é um código que permite identificar inequivocamente qual o artigo em causa, tem a referência e depois tem a descrição. E tem também uma imagem. Portanto, eu queria que vocês construíssem a tabela já com todos estes campos. Aguardo, vou-vos dar algum tempo para irem preparando o trabalho e no próximo sábado irei colocar um tutorial sobre a forma como eu pensei resolver o assunto, mas entretanto queria que vocês, por vocês próprios, fossem resolvendo para aprimorar as vossas capacidades. Pronto, para já é tudo. Obrigado e até à próxima.